Io sono 100% made in Italy, sono un prodotto tipico italiano. O sole mio è lo stesso che c'è a Napoli, la nebbia è come quella di Milano, o mare come quello di Posillipo. O programa Nostra Italiani de hoje, ele se encontra aqui numa tanoaria, onde a história é muito bacana, muito bonita, uma história bem antiga. E nós vamos falar aqui com o Eugênio, que está em pleno serviço hoje. Nós paramos o serviço dele por alguns instantes para falar a respeito da história da tanoaria. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Álvaro. Me conta uma coisa, o que é uma tanoaria e qual é a história de uma tanoaria? Ela é antiga ou é recente? Como funciona, enfim, a tanoaria? Olha, assim, pelo conhecimento que a gente tem hoje das tanoarias no mundo, assim, tem tanoarias que começaram no ano de 1875. E dali para cá, eu acho que só foram melhorando o trabalho desse belíssimo tanoeiro, que se chama a profissão de tanoeiro. Me diz uma coisa, e a história tua aqui, ela é bastante antiga também, né, Eugênio? Quem começou o trabalho mesmo foi o meu pai. Hoje estou com 57 anos, eu acredito que é em torno de 50 anos que ele começou a fazer a primeira pipa. E para fazer a primeira pipa ele levou uma semana. Foi difícil um pouco naquela época porque energia elétrica não se tinha na colônia onde a gente morava e daí ele tinha um motor a gasolina para movimentar o trabalho. Só que depois, em 81, a gente registrou o nosso trabalho e em 89 nós conseguimos a luz trifásica. Dali então que começou a melhorar bastante o nosso trabalho. E, logicamente, o teu pai era limitado na questão de venda do produto, né, porque talvez não tinha tanta a expansão assim. Hoje, para quem tu vende? Qual é o teu cliente maior? Hoje eu diria que são as vinícolas com os baris novos de carvalho e depois em segundo lugar, ou diria quase que em primeiro hoje que está ganhando dos vinhos, seria a cachaça, a cerveja artesanal. Então hoje a gente vende bastante para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, no Mato Grosso algumas coisas também. Que bacana. E me diz uma coisa, Eugênio, e logicamente a tua descendência ela é italiana. Tu te lembra de onde vieram os teus antepassados? Os meus bisavós vieram de Belluno, La Valle Gordina. E tu acha que essa tradição de tanoaria vem também deles ou... Sim, porque na Itália tinha duas levas, vamos dizer, de mesa casa. Tinha uns que trabalhavam o ferro e outros trabalhavam a madeira. Então eu sou dos mesa casa que trabalhavam a madeira. Mas quem começou mesmo a mexer com os baris de madeira foi o meu pai. O meu bisavô trabalhava, fazia alguma coisa em madeira, mas fora da arte dos baris, então. E tu não trabalha apenas, logicamente, com baris grandes, tu trabalha com artesanato também, né? Sim, você faz o artesanato, que seria os baris pequenos para cachaça, você faz hoje essas tinas para gelar os espumantes, os vinhos, até a própria cerveja, a cachaça, se for. Então vamos conhecer um pouco mais da tanoaria? Vamos daí mostrar para vocês como se faz a envergação de um barril, a queima, e o processo aí a gente vai falando um pouquinho como que se faz tudo isso aí. Qual é o procedimento que tu fez agora inicialmente? Isso aqui foi feito esse fogo, porque a madeira, para poder ela ser curvada, ela tem que ter calor. E o calor agora, por uns 15 minutinhos, ele vai esquentando a madeira e nessa forma, conforme ela vai esquentando, tem um cabo de aço aqui em roda da pipa e esse cabo de aço vai puxando a madeira e ela vai curvando então. Porque se não fizer fogo e calor dentro da própria pipa, a madeira quebra. E para fazer esse processo todo de curvatura, as duas pontas de madeira que tem aqui na pipa são iguais e tem um pouquinho mais de madeira ali no meio. Então esse pouquinho de madeira a mais que tem é para deixar o formato do barril curvado. Então. Bom, Eugênio, qual é a função da prensa hidráulica que nós estamos vendo agora? Essa prensa, então, você viu a função que ela fez é para apertar os arcos dela. Porque como o barril ele é cônico,
Então a cinta do barril ela tem 1 grau e conforme ela vai descendo, ela vai apertando. Então ali ela vai ajustando a madeira para depois não ter vazamento no barril. E a função aqui dessa máquina agora que queima? Essa aqui então ela faz a queima, que a gente, como todo mundo chama, ela é fazer a tosta. Então conforme grau e temperatura que tu bota nessa resistência elétrica, ela dá aromas diferentes para o barril. Então quando você faz uma tosta leve, ela dá gostos frutados. Quando é uma tosta forte, então ela dá gosto como de chocolate, de cacau. Então tudo é em forma da tosta que dá o paladar depois para os vinhos. Então. E depois daqui, então, qual é o processo? Depois do processo de feito a tosta, então a gente mostra como se faz a ranhura para colocar o tampo, então. Bom, nós estamos aqui com uma das pipas que essa já foi tostada, né, Eugênio? E como é que funciona agora, então? Então aqui vocês viram que ela está por dentro já tostada e depois de feito esse processo da tosta, então tem uma máquina que passa aqui, ela faz esse grau de chanfre, que a gente diz, e a ranhura para colocar o tampo. E para colocar o tampo na pipa, então é soltado essas cintas de ferro, são batidas com uma marreta, como essa pipa é um pouco maior, a pipa ela volta a madeira a ceder um pouquinho de abrir, e quando ela abre, então se coloca o tampo e se coloca a cinta de volta para fazer o fechamento, para depois não mais ter problema para colocar o produto, então. Bom, nós vimos hoje como é interessante, né, essa de geração em geração, está passando essa tradição da tanoaria. Nós vimos o Eugênio, que é o pai do Mauro, que também nos mostrou um pouco de como funciona esse sistema, né? Daqui a pouquinho a gente volta então com o programa Nostri Italiani.